amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozui de Mello, nossa sessão de estudos jurídicos. Essa aqui que é a nossa playlist sobre os estudos do novo CPC. Vamos continuar, na nossa última aula nós vimos as providências preliminares e julgamentos conforme o estado do processo. E dando continuidade, hoje nós vamos estudar teoria geral da prova. O que seria a teoria geral da prova? Nós vamos ver isso agora, vamos ver depois nas próximas aulas os tipos de prova, mas nessa aula vai ser apenas a teoria geral. Começa lá a partir do 369 do Código de Processo Civil, tem alguns conceitos, algumas coisas importantes aqui que nós vamos ver, mas basicamente está relacionado com as provas que vão ser trazidas para apreciação do juiz, o que nos leva ao estudo dos poderes instrutórios do juiz e também o princípio da atipicidade dos meios de prova. Vamos começar então do início, no tópico 1, o princípio da atipicidade dos meios de prova. Estabelece lá o 369 o seguinte, que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos. E aí vem o princípio. Ainda que não especificados nesse código. Ou seja, mesmo que não esteja aqui elencados nas provas que nós vamos ver na próxima aula, ainda assim pode ser trazido ao processo outras provas que não estão tipificadas no código, desde que para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa influir eficazmente na convicção do juiz. Ou seja, mesmo que ela desde que ela influencie na convicção do juiz. Continuando então, tópico 2, poderes instrutórios do juiz. Estabelece lá no 370 no CPC, né, que caberá ao juiz de ofício ou a requerimento das partes determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, né? Então isso aí que está em vermelho, então significa esse poder instrutório do juiz, ele poder de apreciar as provas, também de requerer as partes e até mesmo de ofício. Isso aqui está relacionado com, nós vamos estudar já a evolução dos sistemas de prova, mas está relacionado com o atual sistema da persuasão racional, né? O nosso atual sistema do nosso sistema de provas, né? Está no cantinho aqui, faz parte do sistema da persuasão racional. Vamos estudar então agora o convencimento motivado do juiz, que era antigamente chamado de livre convencimento motivado do juiz. Só que agora com o novo CPC saiu essa palavra livre, mas mesmo assim, mesmo saindo esse livre da expressão, ainda assim existe o princípio do convencimento motivado do juiz, que é a mesma coisa basicamente, só saiu essa expressão. Também vamos ver aqui o princípio da comunhão das provas. Ambos institutos estão no 371. Estabelece o seguinte: o juiz apreciará a prova constante nos autos. Quando fala assim que o juiz apreciará a prova constante nos autos, é o princípio do livre convencimento motivado. Só que eu não vou falar livre porque alguns doutrinadores não concordam mais com esse livre. Mas mesmo assim, o juiz pode apreciar as provas livremente, mesmo que não exista essa palavra mais livre. E aqui tem o princípio da comunhão das provas, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Então ele deve analisar aquela prova independentemente do sujeito, agindo com imparcialidade. Então, indicará na decisão as razões da formação de convencimento. Por isso que aqui está ligado à persuasão, faz parte também do sistema da persuasão racional. E motivado porque o juiz ele vai dar uma sentença, vai dar um despacho, mas todas as suas decisões devem ser motivadas, elas devem ser justificadas. Ele deve argumentar por que ele está decidindo aquilo. Então houve uma mudança no antigo código, né, com a retirada do termo livre, eu falei isso para vocês agora, mas mesmo assim para a doutrina ainda continua existindo o princípio do livre convencimento motivado. Não existe hierarquia entre as provas, isso é importante. As provas hoje, elas não têm hierarquia. Seja uma prova oral, uma prova testemunhal, a prova que é trazida, ela não tem hierarquia de uma vale mais que a outra. E por que eu falo isso agora? Justamente porque aqui, ó, nosso próximo tema, evoluções das provas. No tópico 4.2, nós vamos ver que existia uma hierarquia entre as provas. Mas vamos do início. O primeiro sistema era chamado de sistema do juízo divino, ou sistema das ordalas, lá na Idade Média. Havia um sujeito, vou contar uma historinha que é mais fácil de a gente entender. O sujeito foi julgado, né? Está sendo processado, e fazia um teste divino. Jogava-se ele a água, se ele boiasse, ele era inocente. Colocava sua mão sobre o fogo, se não queimasse, ele era inocente.
picava-se uma cobra venenosa, se ele sobrevivesse, ele seria declarado inocente. Então aquele negócio bem relacionado assim com Deus e tal, que vai influenciar, e é claro que a maioria das pessoas eram julgadas sempre culpadas. Depois houve a evolução para o sistema das provas legais, provas tarifadas ou hierarquia das provas. Aqui as provas tinham peso 1, peso 2, dependendo da posição que era adotada em relação àquelas provas. Existe ainda no nosso sistema, no nosso ordenamento, mesmo no Código de Processo Civil, existe alguns resquícios desse antigo sistema. Lá no 448, como exemplo, lá estabelece que as testemunhas, a testemunha não é obrigada a depor sobre os fatos que lhe acatarem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro ou aos seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Também, no inciso 2º, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então, esse aqui é um exemplo, então, justamente dessa mitigação, de colocar algumas provas, peso 1 ou peso 2. Então, justamente nesses fatos aqui, está colocando um peso menor na prova. Outra evolução foi o sistema da livre convicção, ainda não o nosso atual sistema. Livre convicção apenas porque o juiz ele ia decidir, né? Mas ele não precisava fundamentar a sua decisão. Ele simplesmente decidia o que ele queria sem nenhuma fundamentação legal. E aí nós temos evolução para o nosso sistema, que é o sistema da persuasão racional, onde as decisões devem ser motivadas. Então, como eu falei para vocês, lá no 371, como exemplo que a gente estudou agora há pouco. Continuando, vamos estudar agora as provas emprestadas. Isso aqui que é uma nova modalidade no CPC, não existia antigamente. Agora sim, uma prova de outro processo pode ser trazida ao processo que está em discussão, desde que tenha sido respeitado o contraditório. Então, no 372 estabelece o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado observando o contraditório. Sobre o contraditório, também está estabelecida nesse recurso especial aqui, 617 de 428 de 2004, lá em São Paulo, Então, através desse recurso, lá em 2004, já tinha um entendimento, então, que não se necessitaria mais da utilização da prova emprestada, haja correspondência entre as partes. Mas se exigia o requisito sempre que o requisito contraditório, que aquela prova, dentro daquele outro processo, tenha observado o contraditório. Isso significa o quê? Que daquela prova a parte tenha tido o direito de se refutar e de se defender daquela prova. Então esse é um requisito para a utilização da prova emprestada de outro processo. Continuando, vamos estudar agora os ônus das provas. Então, tópico 6, distribuição do ônus da prova. E aqui dentro do ônus da prova, nós vamos ver a distribuição diversa, chamada também de redistribuição, que vai estar em vermelho, e nós vamos ver a distribuição estática, que vai estar em azul. Então, lá no 373, no caput e nos incisos 1 e 2, nós temos a estática. Estabelece o seguinte: o ônus da prova incumbe. Aqui é uma regra de julgamento. Nós vamos entender isso que eu estou falando para vocês já já. Isso aqui, lembrar apenas que as distribuições estáticas, aqui nesse caso, é uma regra de julgamento. Quando o ônus da prova incumbe ao autor, então, a quem está promovendo a ação, quando o fato que ele está alegando foi constitutivo de seu direito. Ele está alegando o fato que é constitutivo de seu direito. Então, nesse caso, o ônus da prova vai incumbir a ele. Agora, o ônus da prova vai incumbir ao réu quando se tratar de existência de fato impeditivo, fato suspensivo, me desculpem, suspensivo não, fato impeditivo, fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, ele está trazendo um fato que vai extinguir, vai modificar ou vai impedir o direito que o autor lega. Então, nesse caso, ao réu caberá esse ônus da prova. Quem vai ter que trazer a existência de algum fato impeditivo, algum fato modificativo do direito do autor vai ter de ser o réu e não o autor. Isso é bem lógico, na verdade. E o autor vai ter de trazer um fato que é constitutivo de si, ou seja, demonstrando o seu direito. Então, quem vai ter de trazer esse ônus, quem vai ter de trazer essa prova vai ser o próprio autor. É uma questão lógica e não é muito difícil de entender isso. E agora vamos então para a distribuição diversa, a redistribuição do ônus da prova. Quando o juiz troca quem é que deve provar no processo. Vamos usar essa
palavra, né, provar, mas não está bem colocada aqui, porque nós já estudamos o ônus da prova em algumas aulas anteriores. Nós vimos o que é o ônus da prova. Mas não vamos repetir, apenas verifiquem as aulas anteriores que nós damos lá a diferenciação de cada um do ônus da prova. Vamos continuar então. Lá no parágrafo 1º do mesmo artigo, fala o seguinte: nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou excessividade, dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, aí sim está estabelecido então a redistribuição. O juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, de modo diferente, desde que faça por decisão fundamentada, né, que eu falei para vocês, as decisões do juiz devem ser sempre fundamentadas, caso em que deverá dar às partes, isso aqui é um requisito, ó, ele deverá dar às partes a oportunidade, né, de se desincumbir daquele ônus que o juiz lhe deu e que lhe foi atribuído. Nesse caso, quando nós falamos de redistribuição, chamada também de distribuição diversa, temos que ter consciência que isso aqui é uma regra de instrução. É uma regra de instrução e não uma regra de julgamento. Por quê? Está relacionado ao que nós vimos na aula passada. E isso aqui vai acontecer no máximo até a fase de saneamento. O juiz só vai poder inverter no máximo até a fase de saneamento do processo, quando ele vai dar aquela decisão, então, que o processo se encontra apto a ser julgado, que nós vemos isso na última aula, lá nas providências preliminares de julgamento conforme o estado do processo. E uma das coisas que nós vimos na nossa última aula foi sobre o saneamento do processo. Então, continuando, vou explicar isso porque eu falei para vocês, vamos ler aqui. Então, a inversão do ônus da prova, o momento máximo para ocorrência se dará no momento do saneamento do processo. Aqui nós temos de fazer essa interpretação deste artigo com 357 no inciso 3º, que foi esse que nós acabamos de ver, com o 373, que foi um artigo que nós vimos na aula passada. Então vamos reler aquele artigo. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses neste caput, deve o juiz, em decisão de saneamento, foi o que eu falei para vocês, né? Saneamento e organização do processo, para entender melhor esse tema, assista a última aula. Inciso 3º, definir então a distribuição do ônus da prova. Vocês observam que eu estou colocando vermelho, em vermelho justamente porque está relacionado a essa redistribuição. Sobre aqui ainda o ônus da prova, né? Vou falar para vocês o entendimento que houve lá no agravo, no recurso especial 1450473 lá de Santa Catarina. Então, nesse agravo aí no recurso especial, houve a inversão do ônus da prova, né? Na verdade, houve uma manifestação sobre a inversão do ônus da prova e esse artigo que eu falei para vocês, né? Relacionado também com o artigo 6º, vou colocar em outra cor aqui, ó, vou colocar em azul, ou vou colocar em verde, na verdade. O artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor, que lá também estabelece o ônus da prova. Mas lá, o ônus da prova é um pouquinho diferente, lá ele é mais objetivo, basta que o consumidor, que é a parte hipossuficiente, né, na relação jurídica lá do Código do Consumidor, vai haver diretamente já a inversão do ônus da prova, então. Então, continuando, é a regra, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6, a linha inciso 8º do Código do Consumidor, é a regra de instrução. Aqui, lá no Código de Julgamento, também é uma regra de instrução. Lá, o ônus da prova vai ser uma regra de instrução. Que eu falei para vocês aqui, né? Regra de instrução e não regra de julgamento. Sendo que a decisão que determinar deve ocorrer durante o saneamento do processo ou quando proferida em momento posterior. Garantir à parte a quem incumbiu esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, ou seja, se desincumbir daquele ônus que o juiz lhe deu, então. Então eu coloquei aqui regra de instrução em azul também. Aqui não estava, mas agora quando vocês forem assistir vai estar em azul já. Então, continuando, né, temos o parágrafo 2º também do 373, que é importante, né, que nos fala sobre a prova diabólica. O que seria essa prova diabólica, né? Então, a decisão prevista no parágrafo 1º, que é a redistribuição, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível de ser executada, então, pela parte que a incumbiu, né? Faz de conta que o juiz inverteu o ônus da prova por uma parte, mas ele colocou de tal maneira que seja impossível daquela prova, da parte provar, então, de ter, então, como garantir a sua produção de prova. Por exemplo, que ela vá
em todos os estados do Brasil e prove que não existe imóvel em nome do réu, do autor, enfim. É uma coisa muito impossível, então seria considerado como uma prova diabólica, né? Também temos no parágrafo 3º, lá é chamada de inversão convencional. Nós vimos que existe a convenção, existe a redistribuição estática, né? Que seria uma regra de julgamento, a distribuição diversa, que seria uma regra de instrução, e temos também a inversão convencional, onde as partes vão escolher inverter esse ônus, nessa desincumbência da prova. É uma possibilidade, então, a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando, aí nós temos as exceções, né? As exceções nós devemos sempre lembrar quando é que as partes não podem, então, convergirem a trocarem o ônus da prova. Então vai sempre se tratar de direito indisponível. E sobre direito disponível, eu vou lembrar para vocês da aula que nós falamos aqui sobre direitos da personalidade, que eles são indisponíveis, são intransmissíveis, né? Então, um exemplo desses direitos indisponíveis seriam os direitos da personalidade. Outra parte, lembrando do que eu falei para vocês, da prova diabólica. Quando essa inversão vai caracterizar aquela prova diabólica, de difícil alegação para a parte. Vamos continuar. Nosso próximo e quase último tema seria o tópico 7. Fatos que não dependem de prova. Quais são os fatos que não dependem de prova? Aqueles que sua própria natureza são notórios, né? E de conhecimento notório seria de conhecimento de todos, né? Estou lendo para vocês aqui o 374. Aqueles que foram afirmados por uma parte, ou seja, a parte confessou uma coisa. Então, se ela confessou, não preciso provar nada. A parte confessou. Então, aqueles fatos que foram notórios, ou seja, todo mundo de conhecimento de todos, os fatos que a parte confessar e os fatos que a parte não rebater. Porque os fatos que a parte não rebater, nós damos isso aqui em algumas aulas anteriores, que quando nós estamos fazendo a contestação, existe lá a impugnação específica dos fatos, onde nós devemos impugnar, ou seja, rebater todos os fatos trazidos pelo autor. Se você esquece de rebater algum dos fatos, acontece que esses fatos que você esqueceu de rebater vão ser considerados como incontroversos. Então, esses fatos não vão depender de prova para a parte contrária alegar. A parte contrária não vai precisar falar nada, porque eles vão ser tidos como se fossem verídicos, já que você não rebateu. Então, essa é a importância de nós sempre tomarmos cuidado de rebater um por um todos os fatos trazidos quando estivermos fazendo uma contestação. E por último, em cujo favor mire a presunção legal de existência ou de veracidade, ou seja, aquela prova, aquele fato está como ele tem existência dessa veracidade, presunção de veracidade. Último tópico da aula, eu vou só repassar algumas coisas aqui para vocês, que foram dispositivos que não tiveram modificação com o novo Código do Consumidor, novo Código do Consumidor, com o novo CPC. Quais são eles? A partir do 375, né? O 375 ele está basicamente nos ensinando que o juiz ele pode, no seu julgamento, na análise das provas, ele pode aplicar o seu conhecimento, que ele já tem o conhecimento. Faz de conta que o juiz que está julgando aquela causa, ele é formado também em contabilidade. E ele analisa o caso, né? Ele analisa um documento lá, um documento de cálculos, enfim, sem se necessitar de um perito. Perfeitamente possível, se ele tem o conhecimento jurídico, o conhecimento necessário para, então, analisar aquela prova, né? Aqui, o próximo tópico é sobre o 376. Estou deixando aqui para vocês, né? Vocês vão lendo e vou explicando. Nos fala sobre o ônus da parte, quando a parte alega algum conhecimento que não seja do direito brasileiro, aqui vai entrar bastante o direito internacional, e aquele conhecimento não é do conhecimento do juiz, a parte vai ter aquele ônus de trazer aquela legislação diferenciada para análise do juiz. Ela vai ter de explicar aquela legislação diferenciada para o juiz. Então, basicamente é isso. Aqui no 377 está falando sobre, no caso de cartas precatórias. Aqui é importante a gente lembrar que aqui, nesses casos de cartas precatórias, não há subordinação entre os juízes. Há uma mera colaboração, não há delegação de competência. Aqui é uma mera colaboração entre os juízes. Isso é importante nesse artigo.
Aqui temos também o 378, é muito importante que nos fala lá que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário, todo mundo deve colaborar com o Poder Judiciário, e esse artigo vai ser mais explicado no 379 e lá no 380. Vou inverter aqui a ordem. Lá no 380 vai falar sobre o terceiro, né, que o terceiro que deve colaborar com o processo incumbe ao terceiro em relação a qualquer causa, né? Informar ao juiz aos fatos, as circunstâncias de que tenham conhecimento, né? Exibir coisas ou documentos que se desejem em seu poder, né? Quando o juiz requerer de terceiros que não estão no processo, que não sejam partes, essas partes devem colaborar, então falando justamente completando o artigo anterior. E o direito aqui, vou voltar agora para o 339, das partes que devem colaborar, né? Preservado o direito de não produzir provas contra si mesmo, né? Que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Incumbe as partes. Aqui vai falar sobre o dever das partes de colaborar com o Poder Judiciário. Comparecer em juízo, responder o que lhes for interrogado, colaborar com o juiz na realização das inspeções judiciais, se for considerados necessários, praticar atos que lhe forem determinados pelo juiz. Então, nós nesses dois artigos temos basicamente a complementação do anterior, que é esse dever de colaborar sempre com o Poder Judiciário, tanto as partes como terceiros que não estão dentro do processo. E aqui, lá no 380, apenas completando, né, aqueles terceiros que o juiz requerer para apresentar algum documento, para falar em juízo, caso haja uma desobediência da parte desse terceiro, vai haver consequências, sim. Isso aqui foi trazido pelo novo CPC e aumenta os poderes do juiz, os poderes de fazer cumprir, então, a sua decisão, né? Então, poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, que já era uma das formas de impor a sua decisão, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. E aqui me vem na cabeça, como exemplo, para terminar a aula, o caso de uma juíza, né, que o cara ele não pagava. Ele era devedor e ele não pagava. Ele não pagava, mas ele tinha cartão de crédito e ele continuava, ele tinha o seu bem imóvel, né, que era apenas o único bem imóvel que não podia ser penhorado por causa do bem impenhorável de família, mas ele continuava dirigindo, continuava utilizando seu cartão de crédito. O que a juíza determinou? Que enquanto ele não pagasse, fosse suspendida a sua carteira de motorista. Então foi suspendida a carteira de motorista dele, foi suspendido os passaportes dele, porque ele sempre ficava viajando para fora do Brasil, e foi suspendido seus cartões de crédito. Então, já que ele não tinha dinheiro para pagar a pessoa, né, no caso, o devedor, ele não poderia ter dinheiro para dirigir, não poderia ter dinheiro para viajar, não poderia ter dinheiro para utilizar o seu cartão de crédito. Então, com isso trazendo mais ou menos, nós vamos estudar isso ainda, esses poderes do juiz aqui, mas foi apenas a título de exemplo para fechar com chave de ouro nossa aula aí sobre, então, a teoria geral da prova. Na próxima aula nós vamos estudar as provas caso a caso, inclusive uma nova modalidade que foi trazida com o novo CPC, que é a antecipação das provas. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo.